Olá, então nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre os protozoários. Primeiramente, vamos falar de um grupo que é representado aí pela ameba, né, chamado então de risópode ou sarcudíneo. Então, o grupo das amebas e outros organismos que nós vamos ver na sequência. Então, todos eles são caracterizados por apresentarem, então, lógico, uma célula eucarionte, como nós já vimos, altamente complexa, e que possui essa possibilidade de modificar a forma e emitir o que nós chamamos de pseudópodes. Então, essa é uma característica dos risópodes e sarcudíneos. A grande maioria das amebas e companhia vive livremente no ambiente, tanto no mar quanto na água doce, e algumas vivem, então, em associação, tanto com parasitas quanto comensais. Tá? Então, além das amebas, que são representadas aqui, a ameba proteus, que é comum em água doce, a arcela e diflúdia, que são também de água doce, essas aqui tem uma carapaçazinha, né, ao redor, essa impregnada de areia. Nós temos também os chamados radiolários e elisoários. Então, olha aqui, os elisoários e radiolários. Então, eles têm uma estrutura mais rígida, protegendo a célula, o corpo deles, e possuem esses eixos. Então, nesses casos aqui, por exemplo, os pseudópodes, eles são fininhos, são chamados de axópodes. Eles se projetam ao longo desses eixos. Diferente desse caso aqui, que são chamados de lobópodes, que são mais largos, né, que se projetam em todas as direções, não é só no sentido aqui dimensional, bidimensional, eles se projetam em todos os sentidos aqui. E também nós temos os chamados foraminíferos. Então, nesse caso, eles predominam aí no ambiente marinho, no fundo oceânico, e eles possuem por fora do corpo deles como se fosse uma conchinha, uma carapaça de carbono de cálcio. Então, elas são calcárias e elas, em grande parte, né, como eu falei, habitam o fundo oceânico, e quando elas vão morrendo, essas conchinhas vão se aglomerando. Então, nós temos aqui, por exemplo, o substrato marinho, em muitas regiões, ele, né, basicamente é feito de um monte dessas conchas, essas carapaças que estão entre os grãos de areia. Inclusive, as rochas que foram usadas lá para fazer as pirâmides do Egito, elas são basicamente feitas de carapaças de foraminíferos, né, mortos no passado, que foram se acumulando no fundo marinho. E, inclusive, os locais onde elas estão em grande quantidade, né, onde formam os grandes bancos de foraminíferos, de carapaças, né, de foraminíferos, podem ser indicadoras da existência de jazidas de petróleo. Então, vale a pena, digamos, os pesquisadores se investigarem nesses fundos onde tem essas regiões que são bons indicadores nesse sentido. Então, no caso dos foraminíferos, também emitem pseudópodes, só que diferente das amebas, né, que emitem esses lobópodes, eles são bem fininhos, chamados de reticulópodes. Então, nesse caso, não é muito usado para locomoção, eles são usados especialmente para captura de alimento. Tá? Então, basicamente, nas amebas, é que esses pseudópodes, essas emissões, essas projeções, são utilizadas aqui para locomoção, propriamente dito. Então, como que formam-se essas projeções, esses pseudópodes? Então, tem que lembrar que as células, como outras células eucariontes, possuem fibras internamente, que constituem um citoesqueleto, especialmente de actina, uma fibra proteica, que também tem nas nossas células musculares. Então, vejam, a actina, ela vai sofrer um processo chamado de polimerização e despolimerização. Conforme isso vai acontecendo, elas vão, né, permitindo ficar uma região mais firminha, um gel, e mais fluida. Então, ela consegue reverter a situação de ser mais líquida ou mais viscosa. E com isso, elas vão emitindo essas projeções, que, como eu falei, em todas as direções. Então, os pseudópodes, né, funcionam dessa forma, eles são formados dessa forma. É como se ele, então, escorresse, né, como uma vela que, quando derrete, vai escorrendo, né, pelo substrato. Tá? Então, tem a ver com a fibra, né, a actina, principalmente, e com essa possibilidade de ela reverter, né, de se polimerizar e despolimerizar. Tá? Então, são usados para locomoção, especialmente então, nas amebas. Lembrando que a célula da ameba, como nós já falamos, é uma célula complexa, tem um núcleo bem delimitado, pode ter até mais de um núcleo, e ela faz todo aquele processo que nós falamos lá, de ingestão, de digestão, de excreção, e, se for de água doce, também precisa fazer a osmoregulação, que está o vacúolo pulsátil. Os pseudópodes, eles ajudam também na captura de alimento. Estou mostrando aqui uma ameba, nesse caso incorporou, englobou 2 outros protozoários como alimento. Então, elas emitem pseudópodes em direção e emitem esses pseudópodes,
Aí, quando elas incorporam, está envolvido aqui ainda por membrana, ocorre, então, a ação dos lisossomos para formar aqueles vácuos digestivos. Então, os nutrientes vão ficar dissolvidos, vão ser liberados pelo citoplasma, por aquele movimento lá de ciclose, que é o movimento do citoplasma, vai distribuindo dentro da célula, e os resíduos da digestão vão ser eliminados, então, por plasmocitose para fora da célula. Então, isso aqui nas amebas, lembrando, então, que os pseudópodos auxiliam na locomoção e também nessa captura de alimento. Lembram como acontece também nas nossas células de defesa, chamadas macrófagos. Então, eles emitem pseudópodos também, e no nosso caso, os macrófagos fazem fagocitose para incorporar agentes invasores. E no caso das amebas, é a ingestão do alimento delas, né, que é feita então por fagocitose. E no caso das amebas, elas são unicelulares, como nós já falamos, se reproduzem por divisão binária. Então, lembra lá o processo que acontece nas bactérias, só que nesse caso, lembre que são células mais complexas, são células eucariontes, então tem toda aquela organização, né, do material genético, então os núcleos precisam ser duplicados primeiro, né, ocorre o aumento da célula e depois é que ocorre a divisão. Tá? Então, divisão binária é onde um organismo, né, vai se organizar, vai ampliar em tamanho, duplicar esse material genético e formar dois idênticos. Então, são os clones aqui, então divisão binária. Então, lembra muito a nossa mitose, a mitose das nossas células. Algumas amebas, especialmente as que são parasitas, elas podem formar o que a gente chama de cistos, que são formas resistentes, que contêm, então, ali a ameba inativa por um tempo, mas que pode depois, quando estiver no local apropriado, né, liberar o parasito e passar, então, a ficar ativo. Então, isso pode durar um tempinho aí fora do corpo do hospedeiro, né, e às vezes até por meses no ambiente. Então, como eu falei, a maior parte das amebas vive no ambiente de água doce ou no ambiente marinho, então são de vida livre. Nós temos alguns exemplos de amebas que vivem em associação, que são chamadas comensais. Então, dois exemplos aqui de amebas que vivem em associação com nós humanos. Então, nós temos a chamada entameba gengivale, então, enta é dentro, né, do corpo, então elas vivem, nesse caso, dentro da nossa boca. Então, o gengivale fica próximo à gengiva, e elas, de modo geral, elas estão ali só se alimentando, né, tendo um local seguro, um abrigo, e não causam danos para nós, mas também não trazem nenhum benefício específico, então por isso são chamadas comensais. Elas vivem em associação harmônica com outro organismo, se alimentam, conseguem abrigo, mas não proporcionam nenhum benefício, mas também não causam nenhum prejuízo. Tá? Então aqui nós temos o exemplo aí da entameba gengivalis e também da entameba coli. Ela vive, então, dentro do intestino grosso humano, sem causar nenhum dano, faz parte, então, da biota intestinal, né, da nossa flora intestinal, podemos chamar assim, e ela também pode formar aqueles cistos que eu falei. Nesse caso, eles são eliminados junto com as fezes humanas, mas ela não é considerada, então, parasita. Ela é uma comensal que vive dentro do nosso intestino. Nós temos, lógico, sempre algumas formas que são parasitas. Vou trazer um exemplo de uma ameba parasita do intestino humano. Então, a ameba histolítica, vejam, não confundam com a coli, que é só comensal. A histolítica, se estiver presente no intestino, ela causa uma doença chamada desinteria amebiana ou amebíase. Então, nesse caso, aí ela pode causar uns problemas mais sérios, porque a amebíase é uma situação de diarreia bem forte, e a pessoa, se não cuidar, se não tratar, ela pode, inclusive, morrer em função da disenteria amebiana. Então, a ameba histolítica, ela é um parasita, como eu já falei, ela possui apenas um hospedeiro, que é, no caso, o humano, então ela não existe em outros organismos, só no ser humano, e pelo fato de existir um só, é o que a gente chama de hospedeiro definitivo, então vai alojar esse parasito, né, que está aí dentro da sua maturidade, o fato de reprodução sexuada. No caso das amebas, elas só se conhecem, então, o processo assexuado de reprodução. Então, nesse caso aí, nós vamos dizer que o humano é o hospedeiro definitivo porque só tem um, né? Ocorre todo o processo dentro do humano. E ele é chamado de monoxeno porque, como eu falei, só tem um hospedeiro, e também monogenético porque só tem um tipo de reprodução, então não faz alternância de fases. A gente vai ver que alguns protozoários, eles conseguem fazer tanto reprodução assexuada quanto reprodução sexuada, não é o caso dessa entameba histolítica. Então, esses termos da parasitologia, nós vamos estudar aos pouquinhos para vocês também se familiarizarem com esses termos, tá? Então, monoxeno, único,
hospedeiro. E monogenético, porque só faz um tipo de processo reprodutivo, sem alternância de gerações. Como eu falei, a entamoeba histolítica é um parasita do intestino grosso humano. Ele também pode formar os cistos, como no caso lá da entamoeba coli, e ser liberado pelas fezes e ficar no ambiente. Se alguém ingerir, então, água, alimentos contaminados com esses cistos, eles vão passar ao longo do tubo digestório, vão chegar lá no intestino grosso, que é o local onde eles existem, são ativos, liberar essas amebas, e aí elas passam a existir ali, se alimentar e fazer todo o processo de replicação, né, nessa região da parede do intestino grosso, especialmente vão lesar os vasos sanguíneos intestinais. Então, se a pessoa estiver, né, infestada, digamos, com esse tipo de parasito, ela pode ter diarreias bem severas e, como eu falei, se não for tratada, pode, inclusive, levar o humano, né, que esteja com amebíase à morte, tá? Então, aí vai se reproduzir, vai formar novamente cistos e vai se liberar no ambiente. Então, o principal motivo aí de passar, digamos, de um ano para outro é pelo fato de não termos condições adequadas aí de saneamento, né? Então, esse cisto precisa ser ingerido novamente por humano. Então, é mais comum acontecer essa ingestão acidental aí nessa pessoa, ou se ela está dentro, digamos, do ambiente aquático, tem o cisto, ela acaba ingerindo a água, ou a água que não foi tratada, ou foi usada até para lavar o alimento que não foi tratada, e aí a pessoa pode ingerir, então, esse parasito, certo? E existe tratamento, então, se a pessoa fizer um exame e detectar que está com entamoeba histolítica, exame de fezes, quando encontrar o cisto típico desse parasito, é possível, então, tratar com antiparasitários e antibióticos, tá? Então, antibiótico, nesse caso, vai ajudar, porque, veja, não é uma bactéria, é um protozoário. Então, o que se utiliza são outros medicamentos, que são antiparasitários. Ficou errado aqui, depois eu arrumo. Tá? Então, é um médico que precisa prescrever, não pode tomar medicamentos sem prescrição médica, certo? Porque senão pode causar outros danos a outros organismos que podem estar vivendo aí como habitantes habituais aí da nossa flora intestinal. Certo? Então, a única prevenção, nesse caso, é evitar, né, ingestão desse cisto. Então, é saneamento básico, cuidados, né, com lavagem de mãos e assim por diante. Tem uma ameba que ela é de vida livre, mas que ela pode ser perigosa se ela chegar no local que não deve. Então, por exemplo, essa ameba, que é chamada de Naegleria fowleri, ela é chamada de bactéria comedora ou devoradora de cérebro. Por quê? Se a pessoa ingerir água, veja, ambiente livre, e aspirar ou ingerir, ela pode se alojar, né, e migrar até a parte do sistema nervoso, especialmente do cérebro. Por isso, devoradora de cérebro. Então, ela é habitante comum em lagos e rios, de águas mais morninhas. Ou até pode ser encontrada em piscinas aquecidas que não tenham sido tratadas adequadamente. Então, não é assim, são casos raros de acometer, né, problemas aí em humanos, especialmente se a pessoa mergulha, especialmente os jovens, acabam aspirando, né, essa água, se nessa água tiver essa ameba, ela pode, então, migrar até o cérebro. Certo? Então, não é muito raro acontecer, mas se acontecer, ela vai causar danos muito sérios aos neurônios, ao nosso encéfalo, porque ela vai se alojar tanto nessa região do próprio, né, do tecido nervoso, mas também nas meninges, que são as membranas que revestem o nosso sistema nervoso central. Então, pode ocasionar hemorragias, edemas, uma doença chamada de meningoencefalite amebiana. Então, ela é bem séria e raramente a pessoa sobrevive se acontecer. Tá? Então, é raro na natureza, mas vamos ter cuidado, especialmente se estiver mergulhando em um lugar desconhecido, né? E aí aspirar essa água. Tá? Então, tempos em tempos eu ouvi falar aí, né, que alguém morreu em função disso. Não faz muito tempo que teve um caso aí na Argentina, de um menino que aspirou e, lógico, que no primeiro momento eu não sabia nem o que era, né? É difícil o diagnóstico também, porque, como falei, é uma doença mais rara. Certo? Então, só algumas curiosidades aí também em relação às amebas. Então, a Europa de vida livre, lembre, amebas, grupo dos risópodes, os sarcodíneos, então são de vida livre na grande maioria. Um outro caso que nós temos, então, de comensais e parasitos,
E lembrar que elas são então, aquelas protozoários que possuem os pseudópodes, né, que servem, então, tanto para a locomoção quanto para a captura do alimento. Na sequência, nós vamos falar, então, sobre outro grupo de protozoários.